Olá pessoal, hoje estou aqui mais uma vez para falar para vocês sobre o futsal. Então vamos iniciar o nosso terceiro bimestre falando a respeito sobre essa modalidade. Então, o que é o futsal? Então, essa modalidade ela é uma modalidade esportiva que foi adaptada do futebol de campo, introduzida no salão, introduzida no piso. Então, ele tem esse nome, né, de futebol de salão, porque começou a ser praticado em quadras de basquetebol. Então, é uma modalidade que é bastante praticada aqui no nosso país, aqui no Brasil, principalmente nas aulas de educação física das escolas de todo o Brasil. Então, por as escolas não ter uma área grande para que elas viessem a praticar um futebol de campo, então foi introduzida no salão, né? Onde você pode aderir várias modalidades no salão, como por exemplo o voleibol, o basquete, junto com um futsal. Então isso ficou bem melhor para que as escolas pudessem vir trabalhar o futebol de salão. Então, qual o objetivo dessa modalidade? O objetivo do futsal é o quê? É introduzir a bola no gol adversário. Então, o objetivo é esse: fazer com que a sua equipe venha conseguir um número maior de gols relacionado à equipe adversária. Então, quanto mais gol você fizer, mais o objetivo do jogo você está conseguindo obter diante a equipe adversária. Então, quando esse objetivo ele é construído, ele é realizado, isso é quando você realiza o gol na equipe adversária. Então, você conseguiu o objetivo do jogo, ok? Então, quais são as características dessa modalidade? As características é o que? É uma modalidade que tenha uma dinâmica maior relacionada ao futebol e também a velocidade. Então, é um jogo mais rápido do que o futebol. Então, por ele ser num salão, ter uma quantidade de jogadores bem inferior ao futebol de campo, então isso vai proporcionar ao seu praticante uma melhor dinâmica e velocidade diante desse jogo. Vamos lá, vamos falar para vocês agora sobre a origem do futebol, do futsal, perdão. Então, o futsal ele teve origem na década de 30, mais precisamente no ano de 1933, no Uruguai, na cidade de Montevideo. Essa modalidade foi criada pelo professor de educação física Juan Carlos Seriani. Então, ele criou essa modalidade principalmente porque lá no Uruguai, naquele período, na década de 30, o futebol estava passando por um processo de crescimento lá no Uruguai, onde o Uruguai estava sendo bicampeão olímpico de futebol e também lá foi sediado a primeira Copa do Mundo de futebol, onde a seleção uruguaia se tornou-se campeã do primeiro campeonato mundial de futebol. Então, por estar no crescimento do futebol, fez com que acontecesse uma procura maior dos seus praticantes. Então, a partir desse momento, por ter uma quantidade maior de praticantes, fez com que os campos de futebol de campo eles estivessem todos ocupados. Então, isso fez com que um grupo de jovem, junto com o seu criador, ele começou a realizar a prática dessa modalidade na quadra de basquete. Então, isso já começou a ter esse processo de transformação do futebol de campo para o futebol de salão. Então, foi nesse período que aconteceu. E depois de ter criado Juan, ele começou a realizar palestras, começou a realizar aulas para grupos de professores
Então foi a partir desse momento que outros países, principalmente o Brasil, começou também a ter o conhecimento dessa modalidade. Então, mais precisamente no ano de 1935, professores vieram aqui para o Brasil e começou a introduzir o futebol de salão aqui no Brasil. Então, o Juan Carlos ele criou essa modalidade, certo? Onde teve seu primeiro nome como indoor football. Então, foi o primeiro nome dado a essa modalidade indoor football. Então, essa modalidade teve a sua origem lá no Uruguai, e quando veio aqui para o Brasil começou a organizar essa modalidade, começou a criar regras, começou a criar federações e começou a organizar de uma forma construtiva essa modalidade. Então, a partir do seu primeiro momento, ele já começou a ser modificado o nome, né? Que saiu de indoor football, começou a ser utilizado como futebol de salão. E isso também aconteceu uma mudança relacionada à quantidade de jogadores, já que lá no Uruguai eles praticavam até com 14 jogadores no total, né? Então 7 jogadores em cada lado. Quando veio aqui para o Brasil também organizou a quantidade de jogadores e fez com que passasse a ser jogado por 10 jogadores no total. Então 5 jogadores de cada lado. Então, o que mais vamos falar a respeito? Deixa eu ver aqui. A bola, relacionada à bola. A bola lá no Uruguai, quando foi inventado, era a mesma bola que era praticada no futebol de campo. Então, quando essa bola era quicada, quando batia no chão, no piso, né, essa bola pegava altura e isso fazia com que praticamente o jogo inteiro a bola viesse estar saindo de dentro de quadra. E isso dificultava o jogo. Então, quando veio aqui para o Brasil também, isso foi modificado, onde a bola começou a ser mais pesada, e isso facilitando, né, com que a bola viesse a ficar mais no chão e a ter mais um toque de bola relacionado aos seus jogadores, né? O que mais? Então, na década de 50, começou a ser praticado em todo o país, certo? Então, quando o futebol começou a ser organizado, começou a ser o quê? Organizado também as federações aqui do Brasil. Então, praticamente na década de 50, a maioria dos estados aqui do Brasil começou cada um a ter a sua federação de futebol de salão e começou a organizar as competições a nível estadual, e isso fez com que o futebol de salão começasse a ser expandido por todo o Brasil, a ser conhecido por todo o Brasil. Isso fez com que as escolas, né, integrassem essa modalidade nas aulas de educação física. Vamos ver mais. Em 1954, nessa data foi formada a primeira federação de futebol de salão, que foi realizado na cidade do Rio de Janeiro, certo? Já em 1971 foi fundado a Federação Internacional de Futebol de Salão, já na cidade de São Paulo. Então, duas grandes cidades naquela época aqui no Brasil, tanto o Rio de Janeiro como a cidade de São Paulo. Rio de Janeiro começou a primeira federação, já em São Paulo não, começou que já a nível internacional. Então, começou a primeira Federação Internacional de Futebol de Salão. E isso, para que fosse formado, outros países começou também a fazer parte de um grupo, né, de países para que essa modalidade viesse a ser concretizada, né, que foi no caso na maioria dos países sul-americanos, né, como no caso do Uruguai, junto com o Brasil, Argentina, Peru, Bolívia e também Portugal.
Então, esses países eles se juntaram para que viesse a formar essa Federação Internacional de Futebol de Salão aqui na cidade de São Paulo, aqui no Brasil. Que mais? A partir desse momento foi fundado duas grandes, como é que podemos dizer, principais organizadores pelo o futebol de salão, certo? Que foi a FIFA e também a Associação Mundial de Futebol de Salão. Então, quando a FIFA começou a organizar as competições de futebol de salão, ele também mudou essa nomenclatura, deixou de ser futebol de salão e começou a ser conhecida como futsal. Então, por volta de 1989, em 1990, a FIFA mudou esse nome de futebol de salão e passou a ser conhecida como futsal em todo o mundo. Então, quando a FIFA começou a organizar também as competições do futsal, começou a organizar também as Copas do Mundo. Então, começou a ter o mesmo padrão de futebol em 4 anos, começou a ser também praticado a Copa do Mundo de futsal, onde o Brasil dominou durante um bom período os mundiais de futsal. E também temos a entidade, essa Associação Mundial de Futsal, também organiza as competições que foi, no caso, uma das primeiras a organizar, né? Mas ela não foi extinta, né? Ela continuou organizando as competições, mas a Copa do Mundo é de caráter da FIFA. A FIFA que organiza essa competição. Então, o Brasil ele é grande produtor de talentos do futsal. Então, outros países, por não conhecer tão bem essa modalidade, começou a importar jogadores daqui do Brasil para fazer parte das seleções dos seus países. Isso fazendo com que os países viessem também a conhecer, viessem a desfrutar do talento também daqui do Brasil. Então foi a partir desse momento que começou a se expandir o futsal por todo o Brasil. Então, isso foi uma breve introdução aí sobre a origem dessa modalidade super importante aí que vocês vão passar a conhecer agora. Espero que vocês tenham entendido bem um pouco sobre a origem do futsal, ok, pessoal? Então, valeu!